Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Finalmente o inverno chegou, né? Metade de julho e tal aí, temos julho e agosto, praticamente meses instáveis do ponto de vista de chuva, frio, um pouco de calor. Quer dizer, esse é o ambiente do Rio Grande do Sul. Desde Moisés, lá quando Moisés desceu do Sinai e alertou aqui, ó, gauchada, junho, julho e agosto são meses de frio. Preparem-se, inclusive vocês governantes aí, preparem os hospitais e tal, e parece que muita gente não ouviu o desafio do Sinai. Bom, estamos iniciando o nosso programa dessa semana, como é que está o frio? Pois é, o frio está variável, né? É um frio variável, é um frio que ora é frio, ora ele deixa de ser frio. Ora ele é úmido, ora ele é seco, ora ele é chuvoso. Especialista em meteorologia. Aliás, a elegância do nosso convidado hoje é digna de registro, viu? Eu ia dizer que a gente tem o frio de Renguiá Cusco, né? E o que a gente está passando hoje, que hoje está um frio de congelar, né? É verdade. Bom, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento e sempre na primeira parte nós temos o espaço dedicado ao Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, vocês já viram aí, está o Cristiano Buchor. Cristiano, como é que está a coisa na área da contabilidade? Tá indo bem, Os escritórios estão trabalhando normalmente? Então, a gente, os colegas aí, a gente conseguiu, a duras penas aí, se remodelar, se reinventar, e as coisas estão funcionando. Foi um desafio, acho que, importante, que mexeu com aquela área de conforto, e a gente está conseguindo atender agora bem os nossos clientes. Perfeito. Cristiano, as adequações nas datas, nos prazos foram todas resolvidas. Tem alguma novidade em relação a tributos? Tem alguma novidade em relação a recolhimentos? Já que agora nós passamos aí os prazos de declaração de ajuste, etc. Sim, teve agora recentemente uma grande vitória. O Sindiconta, os movimentos Federacom, a Sescom e os CRCs e CFCs conseguiram, na verdade, a prorrogação da escrituração contábil fiscal, né, que seria substitutiva do imposto de renda da pessoa jurídica para o final deste mês. Isso foi uma grande vitória, foi muito aplaudida pelos colegas, uma excelente notícia, porque ela alinhou junto com uma outra declaração, que é a escrituração contábil digital. Então, isso aí foi uma grande vitória. E nos recolhimentos tributários tem novidades? Novidades. A gente tem visto aí, Vilmar, um caso muito interessante, que é a criminalização, né, do não recolhimento dos tributos, né? Foi noticiado agora amplamente pela mídia, né? O empresário da Ricardo Eletro, né, teve uma operação lá no qual ele responde, né, pelo não recolhimento, no caso lá do ICMS. Então esse assunto, acho que é um assunto muito importante, foi uma decisão recente aí do STJ, né, em que ele entendeu por criminalizar o não recolhimento dos tributos indiretos, neste caso de votação foi o ICMS, um caso que repercutiu bastante, né, de um empresário de Santa Catarina, que ele tinha uma loja de produtos infantis, e ele, por algum motivo, ele declarou esse tributo e acabou não recolhendo. E nesse habeas corpus, né, inclusive a Defensoria de Santa Catarina ingressou, o STJ entendeu por criminalizar, essa discussão foi ao STF, o STF, por maioria de 7-3, decidiu que seria crime, uma violação, né, ao artigo 2º, 2 da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, que, na verdade, assim, todo o mundo jurídico, ele não entendeu dessa forma, entendeu que foi uma decisão em que ela dá um entendimento talvez errado. Então a gente espera que esses entendimentos eles sejam, né, melhorados, porque deu um entendimento que o tributo indireto, né, que o ICMS, neste caso, ele seria um tributo que seria repassado, seria um imposto repassado do consumidor final retido
quando na verdade eu penso que não seria bem esse enquadramento. Não é apropriação indébita, Cristiano? Então, essa é a tese, né? Que seria a apropriação indébita. Até eu trouxe uma colinha aqui, ó. O que diz o artigo 2º? Deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação que deveria recolher aos cofres públicos. O descontado, esse aqui é uma figura que a gente já tem, uma tipificação que a gente já tem. Isso aqui a gente já tem decisão, já está tudo certo, que seriam as retenções. Isso aqui já vem ocorrendo, a retenção não é do empresário, não é da pessoa jurídica, ela retém e repassa. O cobrado que ficou aberto. E neste cobrado se entendeu que o empresário, no momento em que ele vende a sua mercadoria, ele cobra do consumidor final um valor e este valor deve ser repassado. Entretanto, o entendimento do mundo jurídico, da doutrina, ela não é tão clara nesse sentido. Não é tão clara, porque o entendimento que nós, contadores, temos, assim, quando a gente vai formar um preço de um produto, a gente entende que o ICMS ele é embutido, ele é colocado ali, assim como é colocada a folha de pagamento, assim como é colocada a matéria-prima, assim como é colocada a energia elétrica e assim como é colocado os aluguéis, né? Dentre outros tantos custos fixos e variáveis que se tem na formação do preço do produto. Então, esse entendimento de que é repassado para o consumidor final, ele fica um pouco subjetivo. A gente também tem que entender que, como é um tributo não cumulativo, ele também tem um conta corrente fiscal no qual tu consegue reduzir pelos créditos. Então, não é uma medida tão correta dizer que foi cobrado. Sim. Né? De fato, ele é cobrado. Né? Sim. Silvio, para o nosso telespectador entender um pouco essa situação do descontado e o cobrado, aliás, do retido e cobrado, é isso que diz o tipo... Descontado e cobrado. Descontado e cobrado. O descontado seria o caso de a pessoa fazer um pagamento para alguém e descontar este valor, e aí sim, isso caracterizaria uma apropriação indébita. E o cobrado seria, no teu entendimento, um custo agregado do produto? Será que foi isso que eu entendi, Silvio? Eu acho E o que é isso aí, telespectador né? também? Acho que é isso aí também. É mais ou menos isso. A dúvida que pairou, a discussão que ainda existe, ela é muito simples. É crime a apropriação indébita de uma dívida em que tu reconheceu, declarou e não pagou? Pegou de alguém e não recolheu o cofre público, trocando em miúdos. Mais ou menos. Seria, eu vendi um produto, eu declarei que eu vendi esse produto, eu fiz a apuração do meu tributo, eu declarei ao fisco que eu devo esse tributo e eu não recolhi ele. Ah, tá, mas isso está caracterizando o cobrado, não o descontado. Este está caracterizando cobrado. Ah, tá, cobrado. Cobrado. Então, a dúvida que paira é, eu como empresário, eu faço todas as minhas apurações, eu recolho, eu declaro, eu informo, só que eu não tenho a condição financeira de fazer aquele recolhimento. Isso seria um crime? Então, essa discussão, ela tá no mundo acadêmico, entretanto, ela já foi julgada, né? É considerado que pode ser criminalizado. Com 2 elementos, eles deixaram bem claro. Existem 2 situações, talvez uma um tanto subjetiva, que seria que tem que ser considerado um devedor contumaz, e o outro elemento é que tem que estar vinculado dolo, fraude, simulação ou situações desse gênero, né, para que seja considerado crime. Então, a questão aqui no Rio Grande do Sul é que a gente tem uma lei estadual em que diz, salvo meu juízo, que 8 parcelas de ICMS não pagas no período de 12 meses pode ser considerado devedor contumaz. Né? E aí é crime. Isso. E no estado de São Paulo é outro enquadramento, o estado do Rio de Janeiro é outro. Então, os estados eles podem, inclusive, alterar o conceito de devedor contumaz. Tá certo. Era isso aí. Isso aí, alertar, então, os profissionais, né, que podem estar, né, com seus clientes num risco, né, nesse entendimento. Olho vivo. Isso aí chacoalhou bastante o cenário nacional na questão prisão, tributária. com certeza. Da prisão, né? E vem aí uma reforma tributária, né, que esperemos seja uma que simplifique esse emaranhado de impostos, né? Acabe um pouco essa cumulatividade com a regressividade dos tributos no Brasil, que acabam também
de certa maneira, inibindo os investimentos e fazendo com que os atuais possam sofrer dificuldade, inclusive serem extintos na economia. E o que mais precisamos, Gilmar, é de aumentar os investimentos, principalmente no day after, né, da crise da coronavírus. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Silvio. Obrigado, nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Que façanhas, gauchada? Somos sim um povo subserviente, escravo e sem virtudes. O espírito farrapos ficou lá atrás, na história. Hoje sequer podemos circular, estacionar nossos carros na via pública e trabalhar. Os tiranos de plantão, no Estado e na Prefeitura, assim nos impuseram, sem causa racional mínima. E dizem que vivemos numa democracia. Somos o lixo de uma história que era bonita, que virou tradição e hoje envergonha quem ainda cultua a ética, a moralidade e defende a maior das virtudes, as liberdades de ir e vir e de fazer. Que vergonha, senhores governantes. Deus nos salve e livre dessa corja desgraçada. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Nós estamos aqui com Economia e Desenvolvimento, oferecimento da Coperpua, crédito cooperativo para municipários, sede própria da Coperpua, ali na Alberto Bins, na zona tradicional de Porto Alegre, 325, nono andar. O telefone está aí para você conferir, da Coperpua, 3284-2600. Nardon Inase, auditores e consultores, quase 60 anos aí, completando agora, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. E veja bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com o fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contato, daí o telefone, e também um contrato de manutenção predial global com a IES Manutenção Predial. Bom, nós estamos recebendo aqui o nosso comentarista, professor Saúl. Prazer vê-lo, professor. É uma alegria estar direto aqui de com Cachoeirinha. vocês. Capital do Rio Grande do Sul. Eu sempre Capital do digo. Rio Grande do Sul. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Nessa manhã fria aqui da nossa capital, né? Porto Alegre. É a nossa capital, viu? Eu achei que ele ia dizer capital Cachoeirinha, né? Porque diz que Porto Alegre é a grande Cachoeirinha, É a né? grande Cachoeirinha. Ele ainda não disse isso aqui, nós estamos segurando ele. Mas, Saúl, naturalmente nós estamos ainda durante essa pandemia, né? Desde lá fevereiro, março e tal, imaginando que de repente isso aí passe de uma vez, né? Porque é preciso administrar com competência, é isso que isso vai passar. Mas o Financial Times, que é um jornal extraordinário, que é da área de economia e finanças mundial, ele fez uma pesquisa, eu estava conversando conosco agora antes do programa aí, o que ela apontou do ponto de vista das empresas neste período em que está perdurando a pandemia. Pois é, ela usa alguns termos fortes, né? Ela apresentou um estudo das 100 empresas que tiveram valor adicionado do seu valor de mercado. Que se valorizaram, na verdade. Que se valorizaram na época da pandemia, onde a Amazon, por exemplo, chegou nesse curto espaço de tempo a valorizar 401 bilhões de dólares, né? E ela usa nessa matéria um termo muito interessante. Ela fala assim, 2020, um ano de devastação humana e econômica. Né? Então, vindo lá de Londres, realmente a gente começa a ver, poxa, realmente a pandemia ela foi um fenômeno mundial que foi um marco. Então, a gente vai poder dizer no futuro que tivemos uma situação até 2020, antes da pandemia, e temos uma outra situação de mercado pós-pandemia. Isso não é novidade. E nessa matéria,
eu fiz um pequeno estudo ontem, enquanto traduzia o que eles estavam falando, né, pegando os detalhes, assim. As 10 maiores empresas, posso dizer, a Amazon, a Microsoft, a Apple, Tesla, Tencent, Facebook, Nvidia, Alphabet, PayPal e T-Mobile. Todas elas ligadas à tecnologia. Todas elas. E também 9 das 10 primeiras norte-americanas e uma chinesa, que é a Tencent. E é interessante assim que a Amazon seria o e-commerce, a Microsoft, por quê? Né? Porque as pessoas foram para casa confinadas trabalhar e precisaram de mais sistemas e todo aquele aparato. Também a Apple nessa mesma linha também da questão da comunicação, de atualização de hardware também, né? No caso dos telefones e tal. E a Tesla chama atenção porque é uma empresa de automóveis, mas que ela investe em tecnologia embarcada, onde ela aposta, e o CEO, o Musk, né, ele aposta que frotas de robôs táxis, onde nós não teremos mais os nossos carros no futuro, e sim robôs táxis andando por tudo, e nos cobrando por milhagem, no caso, né, por milhas. Né? E quando ele começa a falar isso, começa a colocar isso em Twitter e tudo mais, a empresa acaba ganhando mais valor na Bolsa de Valores, a ação dele sobe, e aí ele ficou em 4º lugar como uma empresa, no caso, 108,4 bilhões de dólares ele teve de adicional no valor. Aliás, a Bolsa de Valores do Brasil, ela atingiu essa semana mais de 100 mil pontos, e a puxada que se deu nas bolsas, não só aqui do Brasil, mas inclusive tem empresas brasileiras com negociações na Bolsa de Nova York, que é a maior bolsa do mundo, foi exatamente em função do desempenho das empresas da área de tecnologia. Confere exatamente com isso. Exatamente. Isso traz um grande sinal. Eu fui atrás, por exemplo, cadê a Google, né? Google, né? É a Alphabet, né? Que é que é a grande holding que comporta todas as marcas, né? Todas as outras empresas ligadas à holding, a Google. Mas muito interessante assim as empresas que estão à frente. Tiveram outras depois no ranking que eu estava olhando, algumas de alimentos, como a própria Nestlé, né, a Suíça Nestlé, mas também muitos laboratórios, devido a quê? Devido à vacina. A vacina. Que também ganharam. Saul, no Brasil, qual é o reflexo disso no Brasil? Nós temos alguns polos de tecnologia da informação, Santa Catarina é um dos polos, não é? Qual é o reflexo disso aqui nas empresas brasileiras? Temos alguma situação de uma empresa brasileira que também vai despontar ou já despontou nesse cenário? Eu estava esperando essa pergunta. Infelizmente, no ranking do Financial Times não tem nenhuma empresa brasileira, certo? Depois, assim, lá pelo 20º, começa a sair da polaridade entre Estados Unidos e China e começa a entrar alguns pontos da Europa, de empresas que são realmente líderes no mundo de outros... Inglaterra deve ter alguma coisa, sim, né? Sim. Aí tem outros ali que eu não lembro agora. O que eu posso dizer assim, Vilmar? Se nós chegássemos a 20 anos atrás, nos anos 2000, nós teríamos nesse ranking, muitas montadoras de automóveis, né, as questões do combustível, né, então seriam as grandes gigantes mundiais que estariam agregando valor ao seu patrimônio. E o que a gente vê hoje, né? Empresas ligadas exclusivamente à tecnologia. E a maioria delas criadas depois de 2000 do anos 2000. Muitas delas criadas depois. Praticamente todas, né? Praticamente todas. Aparece assim a própria Netflix, Spotify está nessa lista aqui também. Né? São empresas que cresceram exatamente em cima da nossa ociosidade. Escutar música, assistir lazer, vídeo. A Tencent são jogos, né? Então, tu fica em casa jogando e tudo mais, então houve um incremento no faturamento. O recado que fica, Vilmar, assim, para nós, pós-Covid, é que isso não vai apagar. O pessoal no próprio jornal, chama de bolha. Alguns economistas estão dizendo, não, isso é uma bolha que vai terminar o Covid e as coisas vão voltar ao normal. O que seria o normal? Né? O que seria o normal? Será que o delivery, ele realmente vai sumir? Será que as lives vão sumir? Acredito que não. Com certeza não. Né? As pessoas hoje elas buscam uma vida mais saudável porque foram cerceadas da própria liberdade. As pessoas hoje procuram mais comodidade. Ontem eu fui no aniversário
naqueles aniversários que é 2, 3 pessoas e de longe, assim, né? Foi uma pessoa muito íntima. Pedimos uma teleentrega e pronto, sabe? Não se fez nada. Feita a assim, festa. em outro momento nós iríamos num restaurante, iríamos numa situação dessa. Agora, tu falaste da Tesla, né? A Tesla com a questão dos veículos. Nós estamos aqui com uma novidade em Porto Alegre, que é o Grilo, que é o carrinho esse, né, elétrico, etc. E o que está acontecendo? Isso aí está dando uma revolução muito forte no transporte público. No transporte público, que está justamente esse transporte público individual, está tirando do transporte público coletivo, que era uma coisa impensada há algum tempo atrás, só se tinha o transporte individual, o táxi, e mais nada. Né? A Tesla entrando com esses robôs, tá, automaticamente é mais uma situação de retirada de passageiros do transporte público coletivo também. Exatamente. Esse é um setor que está passando por uma grande modificação. Se eu não me engano, essa semana foi na 4ª região do STJ votado a questão do buzzer do transporte coletivo de longa distância, né, que estaria por uma liminar impedido de operar aqui, que seria o Uber dos ônibus, né? Depois eu quero ver o resultado disso, porque isso realmente sim vai ser um grande impacto, né? E aí tu começa a perguntar o que vai ser da rodoviária de Porto Alegre, as rodoviárias dos municípios do interior que passam muita dificuldade para sobreviver somente da comissão da venda da passagem, tem que vender outras coisas juntos, né? Existe uma autarquia aqui no estado que coordena isso e está realmente passando por algumas modificações bem interessantes nessa área. E todas elas. Quero dizer, Silvio, fica a lição, assim, as empresas que não estiverem, de alguma forma, por exemplo, uma loja que não estiver desenvolvendo ou desenvolvido um e-commerce, da mesma forma um fast food, uma empresa de serviços que não colocar a tecnologia, simplesmente abrir a porta e esperar o cliente entrar, isso está fadado. A incorporação da tecnologia, a mudança, digamos assim, na forma de organização do trabalho será fundamental. Assim como aconteceu na Revolução Industrial, no século XVIII, né? O mundo mudou completamente lá. E hoje nós temos a 4ª Revolução Industrial, que é essa aí, a tecnologia elevada, né? E esses processos, né, o professor Saul e Vilmar, eles naturalmente, as coisas, a globalização que permitiu a integração dos mercados, ela tem coisas boas e coisas ruins. A peste, por exemplo, a pandemia, é um subproduto ruim. Por quê? Porque a peste negra, ou a febre africana, a hispânica, como é que chama? A espanhola? A gripe espanhola, elas não foram mundiais porque não havia essa integração global dos mercados. Então, hoje existe isso. Então, se isso é ruim, por outro lado, a tecnologia que essas empresas nos trazem e que mudam o conceito de trabalho, o conceito de, digamos assim, de produção e distribuição, é um benefício para a comunidade, para a sociedade em geral, né? Exato. E é aquela coisa assim, não adianta hoje tu discutir também, tem que entender o efeito disso e adequar o teu negócio. Exatamente. E ele tem que continuar crescendo, porque o que nos resta? Continuar trabalhando. Né? Temos que continuar trabalhando? Bom, então tem que colocar essa tecnologia para dentro. Perfeito. E sobreviver. Professor, obrigado pela tua presença aqui. Tenho a certeza que vocês gostaram muito, porque realmente a gente busca aqui trazer não só a nossa opinião, mas trazer informações, né, que possam agregar valor, inclusive alertá-lo, né, observar as coisas que estão acontecendo para que você possa se encaixar nesse novo, né, modelo que nós vamos estar passando por aí. O mundo pós-Covid. Né? O mundo pós-Covid. Obrigado, professor Saul. Um grande abraço. Um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos iniciando o terceiro bloco agora com a presença do nosso parceiro, Dr. Marcos Dias Ferreira, que hoje nos brinda aqui com a companhia do farmacêutico Everton Borges, que é assessor de relações institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Primeira vez que está vindo aqui, satisfação receber o Everton, né, doutor Everton, aqui conosco no nosso programa Economia e Desenvolvimento, para falar um pouquinho mais para nós sobre o papel também dos farmacêuticos, né, como dentro do grande grupo dos profissionais de saúde, como também um profissional da linha de frente no enfrentamento dessa grave pandemia que a gente tem tido, né, o sofrimento de toda a nossa população em nível mundial, né, Vilmar? Sim. Então, o doutor Vilmar hoje, o doutor Everton vem trazer para nós hoje, Vilmar, uma série de posicionamentos que o próprio Conselho Regional de Farmácia aqui no Rio Grande do Sul pôde tomar, né, dentro de uma ação de uma entidade tão importante dentro da saúde pública e da saúde também privada aqui do estado do Rio Grande do Sul, e dizer para nós também como tem sido a participação do farmacêutico nesse enfrentamento. Satisfação mais uma vez, doutor Everton, lhe ter aqui, e já começo lhe perguntando como é que tem sido a mobilização do Conselho nesse sentido. Uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje, né, Vilmar, doutor Marcos, agradecemos muito o espaço, porque hoje as farmácias e os farmacêuticos se apresentam, de fato, como grandes atores nesse processo de combate a essa pandemia, né, que amedronta todos nós e nos traz necessidades novas, né? As profissões sempre buscam adequações com relação às demandas da sociedade, né? E a sociedade hoje demanda novas exigências também para os farmacêuticos e para as farmácias. As farmácias atualmente, então, elas se apresentam de uma forma muito evidente para a população, porque são estabelecimentos de saúde essenciais, porque estão abertas em horários estendidos, no final de semana, são de fácil acesso, estão em todos os municípios do Brasil inteiro, e aqui não é diferente. E o poder público hoje reconhece essa importância e busca aproximação também, como o que ocorreu com as nossas vacinas do SUS para a gripe, né? Nós tivemos um grande movimento aqui da Prefeitura de Porto Alegre, onde buscou a parceria com grandes redes de farmácias, intermediadas pelo Conselho Regional de Farmácia, onde as farmácias aplicaram vacinas do SUS para o grupo de idosos, evitando que os idosos fossem até os postos de saúde, né, evitando o risco maior de contaminação. E essas farmácias vacinaram mais de 158 mil idosos em Porto Alegre. Impressionante. Né? O que representa 34% de todas as vacinas aplicadas em Porto Alegre para a gripe. Então, isso já é um grande exemplo do movimento que as farmácias e os farmacêuticos, que são os responsáveis por essa aplicação de vacinas, se apresentam nesse momento, né? Doutor Marcos, a questão da telemedicina é uma situação que vem chegando até nós. Eu próprio já fiz uma consulta por telemedicina. Exatamente. Qual será a influência que terá essa telemedicina no conjunto das farmácias? Pois é, tu sabe, Vilmar, que a gente tem praticado isso diretamente. Eu tenho atendido vários pacientes através da teleconsulta, e as ferramentas de telemedicina são essenciais para que a gente consiga não só fazer a adequada avaliação do paciente no sentido de poder deixar o registro disso dentro de um prontuário eletrônico, mas também ter o acesso às ferramentas que nos permitam prescrever esse paciente mesmo à distância, né, poder atestar também o comparecimento a uma teleconsulta desse paciente também. Então, todas essas ferramentas hoje eu descobri, né, acabei ficando sabendo que o nosso Conselho Regional de Farmácia teve uma participação essencial dentro desse desenvolvimento. Como é que foi isso, doutor Everton? Exato, né? Então, nós buscamos, primeiramente, o próprio Conselho de Medicina buscou o Conselho de Farmácia, tentando aplicar, então, ferramentas, oferecer ferramentas que facilitem o trabalho dos médicos, dos pacientes, principalmente, e dos farmacêuticos nesse momento de pandemia. Então, com a autorização da telemedicina, se tornou também necessário uma ferramenta da prescrição eletrônica, né? Então, nós temos primeiro que diferenciar o que é uma prescrição eletrônica de uma prescrição digitalizada, né? A prescrição eletrônica é aquela que nasce dentro de uma ferramenta controlada, adequada, e não pode sofrer modificações nesse processo. Então, o Conselho de Farmácia, o Conselho de Medicina, desenvolveu dentro do site do Conselho de Medicina essa ferramenta,
onde os médicos podem prescrever e também emitir atestados médicos, né, de forma eletrônica, e o paciente, através da telemedicina, recebe essa prescrição no seu e-mail, ou no e-mail por ele indicado, e vai apresentar na farmácia, vai encaminhar para a farmácia, por exemplo, onde o farmacêutico vai poder, então, confirmar a validade disso no próprio site do Conselho. Ele vai validar essa prescrição e vai registrar a dispensação, né? Quando ele vai fazer a entrega do medicamento, ele registra. Então, evitando também que essa prescrição possa ser utilizada de forma indevida, em outras formas, né? E ao registro, então, a segurança total e legal dessa prescrição eletrônica, fazendo, então, com que o paciente se sinta mais seguro, não necessitando ir até o consultório, não necessitando ir até a farmácia, porque também esse é um aspecto importante, né? As farmácias também diminuíram o fluxo presencial e aumentaram muito a teleentrega, né? Alguns dados nos mostram que mais de 70% nesses primeiros meses as teleentregas foram utilizadas pela população também nas farmácias. Que é outra novidade, não é novidade, na verdade, é outro incremento que houve com a questão da pandemia. A pergunta que eu faço, Marcos, é que antigamente a gente tinha uma facilidade muito grande e ir na farmácia, tomava uma injeção de Plasil, tomava uma injeção, isso era uma coisa assim muito comum. Qualquer farmácia tinha lá um auxiliar, um técnico de enfermagem que aplicava uma injeção. Pronto, e a gente saía dali trissatisfeito, não tinha problema nenhum. Isso lá pelas tantas foi minguando e praticamente desaparecendo. O senhor falou na questão das vacinas pelo SUS, tá? Esse retorno dos atendimentos, ele poderá voltar, doutor Everton? É uma realidade que possa se buscar, que era um conforto para a gente, né? Um conforto tremendo, e na verdade eu sei das previsões, inclusive defendidas até pelo próprio Conselho Federal de Farmácia, no sentido da consulta do farmacêutico, né? Que é algo que tem, obviamente, as suas prerrogativas específicas da área, né? E eu acho que o Dr. Everton também pode nos colocar um pouquinho mais sobre isso. Como é que tem sido esse desenvolvimento, esse espaço que tem sido ocupado também importante dentro da saúde da população, do papel do farmacêutico? Bom, as farmácias, elas são realmente estabelecimentos de saúde essenciais. Nós conseguimos uma lei em 2014 transformando, de fato, as farmácias em estabelecimentos de saúde. A partir de então, o Conselho Federal de Farmácia também regulamentou atividades da farmácia clínica, onde o farmacêutico, então, começa a oferecer serviços farmacêuticos. Então, além do fornecimento de medicamentos, da dispensação de medicamentos, nós oferecemos vários serviços. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 3.000 salas de consultas farmacêuticas já sendo oferecidas, e isso é uma tendência hoje, principalmente pelas grandes redes, né, que já esgotaram todo o papel comercial, aquele papel de concorrência, de preços, de descontos, e agora trazem para a população essa possibilidade do farmacêutico, enquanto profissional de saúde capacitado, e aí entra muito o papel do Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal, fornecendo capacitações e atualizações muito consistentes para que ele possa oferecer serviços. Então, hoje, nesses locais onde há uma área privativa dentro da farmácia, uma área privada, com sigilo, para que o farmacêutico possa atender, são diversos serviços, né? Como aplicação de injetáveis, aplicação de vacinas. Hoje a Anvisa autoriza os testes rápidos para a Covid, por exemplo, também, que é uma grande novidade que está surgindo também. E o acompanhamento farmacêutico, né? Então, existem hoje ferramentas para parar de fumar dentro da farmácia, né? Existem várias, até para auxiliar na redução de peso, né? Para obesos, uma série de serviços que estão sendo oferecidos por farmacêuticos que buscam essa capacitação, e isso se transforma, então, num grande ambiente de saúde que a população está reconhecendo e já está utilizando. Agora eu vou fazer uma provocação. Não tem conflito com a área médica, isso aí, doutor Marcos? Na verdade, existe sempre um diálogo, né, que nós sabemos, né, entre a área de regulação, na verdade, da atividade médica, que são os Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, e o diálogo estabelecido também com o Conselho Federal de Farmácia e o Conselho Regional de Farmácia. Então, o diálogo entre as profissões, né, com suas devidas áreas, né, de atuação, isso é muito importante porque o benefício ou beneficiário final disso
é justamente o cidadão, né? Então, e nesse aspecto até justamente, doutor Everton, eu lhe pergunto, né, para que a gente possa trazer isso também para a nossa audiência, que é muito própria aqui também de Porto Alegre, arredores, né, também o Rio Grande do Sul, mas o que o senhor imagina assim que ainda dá para fazer melhor ainda dentro de Porto Alegre? Como é que está a situação hoje das farmácias e do farmacêutico nessa esfera de atuação da nossa capital aqui? Nós estamos primeiro, e esse é o papel do conselho também, estabelecer os limites de atuação dos profissionais, né, de qualquer conselho. Então, nós não temos conflitos hoje, porque o farmacêutico ele não faz diagnóstico médico, ele faz o acompanhamento daquilo que foi prescrito pelo médico. O que nós trazemos muito seriamente é a questão da adesão do tratamento, né? E esse eu acho que é o grande impacto que tem hoje, né? Alguns estudos nos mostram que aumentando 10% da adesão, ou seja, o paciente realmente cumprindo aquele tratamento que foi prescrito pelo médico, isso diminui em 7% as internações de pacientes, por exemplo, com doenças pulmonares, né? Então, esse trabalho, e aqui em Porto Alegre nós temos muitos farmacêuticos já oferecendo esse serviço, né, de consulta, de acompanhamento, onde o farmacêutico não faz alterações naquilo que foi prescrito, ele faz o cumprimento, ele ajuda o paciente a cumprir aquilo que foi definido pelo médico, por exemplo, né? E faz, então, esse acompanhamento para que aqueles medicamentos prescritos tenham realmente o efeito adequado. Então, hoje, o Conselho de Farmácia oferece essas capacitações e aqui em Porto Alegre, como em outros municípios, nós já temos muitos consultórios farmacêuticos, né, ou sala de atendimento farmacêutico, até para não confundir com o consultório médico, né? Nós falamos mais em sala de atendimento, para que esses serviços sejam oferecidos e a população tenha, de fato, né, um atendimento, acompanhamento efetivo. E o Conselho de Farmácias ele está em todo o Estado, está presente nos municípios do Estado, tem interiorização? Sim. O Conselho de Farmácia é um conselho um dos que mais fiscalizam a profissão específica, né? Então, só no ano passado nós realizamos mais de 28 mil inspeções. O Conselho de Farmácia abrange todos os municípios, nós temos fiscais em todas as regiões do Estado, permanentemente fiscalizando, né? Claro que nesse momento de pandemia, com algumas adequações, nós recebemos mais de 1.000 denúncias por ano, né? Então, e isso também faz toda uma necessidade do farmacêutico fiscal do Conselho estar permanentemente avaliando e controlando essas iniciativas e esses limites de atuação dos profissionais também. Doutor Marcos, muito obrigado por trazer o doutor Everton aqui, porque realmente fantástica a explanação dele. Estamos encerrando o nosso terceiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento. Agradecemos, doutor Marcos, né, a audiência dos telespectadores, a presença do doutor. E traga ele, por favor, outras vezes aqui. Com certeza, estaremos juntos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, neste último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana, meu amigo Vilmar Govinatsky, estamos recebendo uma cientista política que é um grande orgulho para nós termos aqui a possibilidade de estar com ela, ela participar do nosso programa, porque nós precisamos de pessoas que tenham esta visão, que é uma visão social, uma visão econômica, uma visão maior, mais ampla, né, daquilo que está acontecendo neste país. Que, aliás, eu tenho dito assim, quando Moisés desceu do Monte Sinai, com os 10 mandamentos, ele dizia assim: atenção, povo do Rio Grande do Sul, atenção, Porto Alegre, junho, julho e agosto são meses
que vocês vão ter que ter uma estrutura hospitalar maior, porque nesses meses existe isso. Nossos governantes, lamentavelmente, não ouviram ninguém, e por isso nós estamos nesta situação. Concorda, Fernanda Bart? Prazer em tê-la aqui. Obrigada, queridos amigos. Não, é verdade. Desde o início dos tempos que se sabe que UTIs lotam no inverno gaúcho. Né? Talvez o nosso prefeito Marques não saiba disso ou tenha descoberto isso apenas esse ano, né? Porque o ano passado ela lotou, o ano retrasado ela lotou. Inclusive, pessoas morreram nesses 2 anos anteriores por falta de leito de UTI, né? Mas isso não foi manchete de nenhum tipo de jornal ou programa de TV, né? Porque era visto como algo assim normal na história do Rio Grande do Sul. E é incrível ver como, mesmo sabendo disso, primeiro, que é muito triste que nada tenha sido feito antes, nos anos anteriores, né? Porque se tem como melhorar a estrutura de saúde, isso é uma das obrigações maiores de um prefeito. Saúde, educação e segurança, né? Mas não foi feito. E aí precisa de uma pandemia para chacoalhar as estruturas e, pasmem, senhores, mesmo assim, nada foi feito. A única coisa que esse prefeito parece fazer é determinar que as pessoas não possam trabalhar e tenham que ficar dentro de casa, enquanto a gente espera o inverno passar e toda vez que se fala sobre o assunto, se joga o pico da pandemia mais para frente, né? De um futuro distante, onde nós talvez só nos livremos disso quando setembro e a primavera chegarem, porque parece que o prefeito espera que o vírus vá embora só no calor. Isso é inacreditável. É, para mim, o retrato da incompetência e da falta de gestão terrível de uma cidade. Aproveitando que tu dizes isso, Fernanda, eu acho o seguinte aqui, ó, existe um fator chamado improbidade administrativa. O que nós vemos no Estado e na Prefeitura de Porto Alegre é exatamente isso, improbidade administrativa. O que me chama a atenção, eu queria a tua opinião, depois o Vilmar também vai participar, claro, do debate, é a completa falta de protagonismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e da Câmara de Vereadores. Quer dizer, nós estamos fazendo o que podemos, nos insurgindo muitas vezes, porque está demais. 585 suicídios de março até aqui, quase o número de mortes por coronavírus em Porto Alegre. Isso é uma tragédia que é provocada, é um fator adicional provocado por essas medidas. Mas em Porto Alegre não morreram tantas pessoas assim. Só se for levar em consideração os Sim, dados claro. do estado inteiro. É. A questão é o seguinte, eu não posso ser injusta aqui, Silvio, Vilmar. A Câmara de Vereadores, tá? Em Porto Alegre morreram 200, em torno de 200. A Câmara de Vereadores tentou fazer algumas coisas. Parte da Câmara de Vereadores. A gente tira ali entre 6 e 8 vereadores, né, que tentaram, que fizeram várias interpelações em relação à Prefeitura, fizeram projetos de lei obrigando ele a ter maior transparência na explicação do que ele estava fazendo com os recursos, e o prefeito simplesmente vetou, derrubava, né? Não tinha diálogo. Aliás, ele finge que tem um diálogo, né? Que ele chama as pessoas para conversar, ele ouve, mas ele continua fazendo só aquilo que ele quer. Não entra, a informação não penetra ali naquela cabeça. Fernanda, tu és jornalista, és cientista política e tens uma atuação muito forte, né, nos movimentos sociais e tem essa reverberação do que as pessoas estão dizendo nas ruas, o que elas estão clamando, afinal de contas, para o poder público, principalmente o poder executivo. Nós temos alguns dados, Fernanda, que dizem mais ou menos o seguinte, que no ano passado, a lotação das UTIs extrapolaram a capacidade, passou de 100% no ano passado. Este ano estaria em 88%, no máximo 90%. Quer dizer, é um dado significativo, por quê? Porque nós estamos fazendo lockdown com menos de 100% da ocupação das UTIs, quando no ano passado houve mais de 100% e ninguém falou em lockdown. Outro dado importante, e é da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda, é que no ano passado, no período de 13 de março a 26 de junho, teria morrido em Porto Alegre 3.888 pessoas e no mesmo período deste ano houve um decréscimo de 8%. Foram 3.500 e não me lembro
o número exato, mas foi menor do que no ano passado, com o Covid-19 e tudo. E está se acenando aí um novo lockdown. Quer dizer, qual é a tua avaliação disso dentro da tua sensação, sensibilidade que tu tens com a população, com a economia, com todo o pessoal que está desempregado, tem pessoal já passando necessidades, Bastante, não é? gente. Qual é a tua sensibilidade, tua sensação A em minha relação a isso? sensação é que o prefeito não tem sensibilidade nenhuma, ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do outro, né? Tá muito fácil para ele só dar um canetaço, estabelecer as coisas por decreto, ele não anda pela cidade. Se ele andasse pela cidade e visse a tristeza que é as lojas todas fechadas, as pessoas todas desempregadas, tendo que fechar os seus negócios, eu tenho certeza de que ele ia refletir melhor sobre esse tipo de atitude, porque está muito claro que isso não pode ser a única alternativa para Porto Alegre, né? O problema estrutural da falta de leitos de UTI não pode ser usado como uma penalização contra todo mundo que gera emprego e renda nessa cidade. E hoje eu estava vindo para cá e eu vi a matéria falando a entrevista com o dono da Lebes, que disse que a situação do desemprego está desesperadora no estado do Rio Grande do Sul. Ele está com 120 lojas fechadas, né? Essa semana a gente teve fazendo uma nova manifestação na frente da prefeitura. Todas as semanas a gente está fazendo manifestações em frente à prefeitura, às terças-feiras, né? E a gente estava olhando, e a Lebes ali, aquele colosso na esquina do mercado público, completamente fechada, vazia. E é bom que se diga, Fernanda, Vazia. Quantas pessoas tinham emprego ali? é verdade, é bom que se diga, aproveitando essa tua observação, que não são militantes de direita que estão lá, são profissionais ou empresários, Exatamente. pessoas que estão sofrendo, não é como essa mídia mentirosa, caluniosa, sem vergonha, canalha que existe aqui em Porto Alegre, que é naturalmente o puxadinho da Globo aqui, dizendo que são militantes de direita. Não são. Isto é a coisa pior que existe para nós jornalistas, Fernanda. Exatamente, saber que nós estamos em pleno século XXI e temos empresas de comunicação e jornalistas que se vendem para esse tipo de coisa. Ah, mas tem muitos. O que a gente está fazendo ali é lutando pela liberdade de trabalhar, pelo direito mais básico que as pessoas têm de poder botar comida na mesa da sua casa, de poder manter os seus negócios, as suas empresas que foram construídas com muito esforço. A maior parte das pessoas que estão ali indo todas as terças-feiras para frente da prefeitura se manifestar são pequenos comerciantes, são donos de barbearias, de salões de beleza, são pessoas que têm lojas de roupas, têm um restaurante, ou seja, é gente que está sofrendo na carne, que conhece o nome e o sobrenome de cada pessoa que trabalha, né? Conhece a família dos seus empregados, ou seja, não é uma relação sem rosto, né? Não é uma relação, cada CPF daqueles conta dentro do negócio, ou seja, a impressão que nos dá é que o prefeito não está nem aí, nem para os CNPJs, muito menos para os CPFs dessas pessoas cujas vidas estão sendo destruídas pela incompetência dessa gestão. Veio recurso, bastante recurso federal, né? Até a Câmara de Vereadores destinou 10 milhões de reais. Né? É verdade. Não há transparência em relação ao uso desses recursos. Tanto é que o deputado estadual Thiago Simon e o deputado estadual Thiago Duarte entraram com uma ação no Ministério Público e o prefeito tinha um dado limite ali, uma data limite, para mostrar onde aplicou cada um desses reais que veio do governo federal. A gente sabe, por exemplo, que tem mais de 100 mil testes rápidos em Porto Alegre e que pouco mais de 8 mil foram utilizados. Eu recebi denúncias de pessoas que trabalham no HPS dizendo que as pessoas que trabalham na ponta não estão sendo testadas, não estão tendo acesso a nem teste, nem EPI. Ou seja, essa situação não se criou de graça. A prefeitura teve mais de 120 dias para se preparar. E é isso que nos deixa mais revoltados. Não pode ser o fechamento total da cidade a única escapatória, porque isso é o atestado de incompetência absoluta desse governo. A França mesmo já está revendo agora, eles estão achando que vai vir a segunda onda na França, e o presidente já disse, agora nós não vamos cometer o mesmo erro que cometemos no passado, de fechar tudo, prejudicando muitas empresas, muitos empregos e fazendo as pessoas literalmente passarem fome. Nós não vamos fazer isso. Se tivermos que fazer isolamento, ele será cirúrgico, caso a caso, casa a casa.
né? E é isso que a gente espera de um governante, que ele aprenda com os erros. Aqui parece que não se aprende com os erros. Aqui é o seguinte, quem circula em Porto Alegre, nós circulamos muito, eu vejo os carros da KGB, da Prefeitura e da Gestapo do Estado, circulando lá e multando as pessoas, multando os comerciantes. Quer dizer, olha, é uma cena... o Holocausto é pouca coisa para isso. Eu digo que o Holocausto é pouca coisa para isso. O verdadeiro fascista não é o seu Bolsonaro. Aliás, o verdadeiro democrata deste mundo, deste país, chama-se Jair Messias Bolsonaro. É o único que defende a nossa democracia. É o que mais defende a liberdade. A liberdade. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, uma colocação. O governo mandou aí quase 500 milhões essa semana aqui para o Estado, e o Estado usou esse dinheiro para tapar o furo do caixa deles. Então aí eu fico vendo esse paradoxo. Veja bem, qual é o interesse que o governador tem, que o prefeito tem, de manter a atividade econômica mínima que seja, se a receita oriunda desses impostos que não virão são contempladas, são compensadas pelo governo federal. Quer dizer, o Bolsonaro está despejando dinheiro aqui, então qual é o interesse deles em manter a atividade? Se eles vão ter o recurso que não vai mais ter da atividade econômica, o governo federal vai tapar o buraco. Exatamente. Tem que ver isso aí também, exatamente. Né? E isso maquia a incompetência dos nossos governantes, infelizmente. Agora, é inadmissível. Se piorar o fechamento de Porto Alegre, isso vai entrar para a história da nossa cidade como atestado de incompetência, de falta de gestão, de falta de planejamento, testes que não são usados, isolamento que é feito a rodo, de qualquer forma, né? A falta de equipamentos de proteção que até agora não chegaram na maior parte dos hospitais, ainda existe deficiência, né, de EPIs para as pessoas que estão trabalhando lá na ponta. A gente sabe que houve surtos de casos de contágio dentro dos hospitais e que isso diminuiu as equipes, porque as pessoas que ficam contaminadas ou suspeitas de estarem contaminadas, elas precisam ficar 14 dias afastadas das suas funções, né? Mas a gente também sabe que os hospitais estão sofrendo muito financeiramente com a questão da pandemia e que muitos deles tiveram que demitir lá atrás, porque aqui na nossa cidade, capital dos gaúchos e no nosso estado, os dois, prefeito e governante do PSDB, fizeram lockdown antecipado lá atrás, quando não havia nenhuma necessidade disso acontecer, né? Onde já estava quente ainda, era verão quase. Começaram lá um lockdown precoce que nos prejudicou demais. Foram 2 meses ali com uma linha de transmissão reta praticamente. Não tinha curva para achatar, porque não tinha curva de contágio. E a gente já estava todo mundo trancado em casa. Fernanda, o Silvio falou, e é bem verdade, e tu falaste também, em relação ao dinheiro que veio do governo federal. Veio muito dinheiro do governo. Claro que ninguém noticia isso, né? Muito poucos noticiam, porque não interessa noticiar coisas boas que o governo federal fez, porque aí tem que falar bem do governo Bolsonaro, que não está roubando de ninguém, está sobrando dinheiro. Bom, mas a pergunta é a seguinte, Fernanda, nós temos 2 situações em Porto Alegre, que são o Hospital Parque Belém e o Hospital Beneficência Portuguesa. Do Hospital Parque Belém foram tirados, se não me falha a memória, se não me engano, o número foram 20 leitos de UTI montadinhos lá dentro, foram retirados. E os respiradores também foram levados. E ninguém sabe para onde foi. E esse dinheiro que veio, que também não é prestado contas, né, da aplicação desse dinheiro. Não te surpreende negativamente esse tipo de atitude? Ou seja, deixar os 2 hospitais sem os equipamentos e falar que existe uma sobrecarga, que existe uma superocupação e falar em lockdown, ao invés de aumentar a capacidade, totalmente, para mim, pelo menos, Fernanda, fica na contramão de um gestor público uma ação dessa natureza. E de mais a mais, a maior parte dos casos que estão na UTI não são de Covid. Tá? Covid é 1/3, se não me falha a memória, dos dados dessa semana que eu observei. E desses casos de Covid, eles não são todos de pessoas que se contaminaram em Porto Alegre. Tem muitos casos do interior. Do interior do estado. Tá? Ou seja, qual a lógica de penalizar quem trabalha e produz em Porto Alegre? Não tem. Vai penalizar por uma falha estrutural da saúde pública que nós temos historicamente aqui. Não faz sentido, por isso que as pessoas estão tão revoltadas. Eu li a declaração do Bruno Miragem semana passada no jornal e pelo menos ele sabe que a sociedade está esgotada e não aguenta mais esse isolamento.
algo diferente tem que ser feito. Vocês estão aí para isso, vocês foram eleitos para isso, para usar a cabeça e pensar em soluções que não sejam simplesmente fazer a destruição em massa de CPFs e CNPJs. Porque, assim, o desemprego mata. Mata. Está Claro. matando muito. O desemprego certeza. mata, a Muitos depressão suicídios estão mata. acontecendo isso, Né? Fernanda, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu apenas quero só fazer uma observação aqui. Aquilo que o Gilmar Mendes falou do Exército, de repente, poderia servir muito bem em outras cabeças aqui no Estado, e não no Exército. Tu está com o site, né? Sim, fernandabart.com.br. Ali eu coloco tudo, tá? Os twitters, os vídeos de YouTube, as lives. Inclusive, tem ali a live que eu fiz com o presidente do Simers e o presidente do Cremers, que deixam claro de quem é a irresponsabilidade nessa história toda. As entidades estão ali para apoiar 100% os profissionais da medicina que quiserem fazer o protocolo precoce, que quiserem indicar o tratamento, independente do que diga decretos municipais, inclusive decretos das instituições de saúde. Eles estão lá para amparar os médicos, para que eles possam fazer o melhor que eles puderem E defender para a os população. seus pacientes. Exatamente. Fernanda, muito obrigado. Espero que venha essa semana que vem aqui também, porque é importante nós trazer esse debate e esclarecer, dar um pouco de luz nessas trevas aí que são provocadas por certos setores que nós sabemos bem quem são, né? A partir dos governantes. Obrigado, uma boa semana. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos então, quer dizer, hoje não, vamos encerrando a nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana. Na semana que vem, um novo programa. Uma boa semana e até lá.